Glória a Deus. Segunda Reis, no capítulo 5, versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora pois te peço que tomes uma bênção do teu servo. Amém? Aquela menina judia foi levada para dentro da casa de Naamã. Naamã não sabia que através daquela criança a resposta da sua cura chegou dentro da sua casa. O milagre estava dentro da sua casa e ele não sabia ainda. E deixa eu falar uma coisa para você, irmão. A resposta de Deus e o milagre vem para mim e para a sua vida da forma mais improvável. Mais improvável. Eles levaram aquela menina, ela começou a servir em casa como uma serva, uma empregada. Mas um dia ela olhando para o seu senhor e vendo a sua tristeza, ela vai e conversa com a mulher de Naamã. Ela diz: olha, lá na minha terra de Israel tem um profeta. Se o meu senhor estivesse junto do profeta, ele seria curado da sua lepra. Irmão, quão é importante eu e você falarmos de Deus, dizermos que existe cura e esperança, porque Deus é vivo. Aquela menina, estando como escrava naquela casa, ela poderia reclamar da sua vida, foi tirada da sua família, foi levada como escrava. O que ela estava fazendo, irmão? Ela estava dando fruto, ela estava falando de Deus, estava falando do profeta de Deus, e aquilo chegou no ouvido de Naamã, porque uma esperança foi gerada no seu coração. E ele vai ao seu rei, o seu rei envia uma carta para o rei de Israel. E é muito estranho, porque o rei dos sírios envia uma carta para o rei de Israel, pedindo que o rei de Israel curasse Naamã. O rei de Israel rasga as suas vestes, dizendo: sou eu porventura Deus? Será que você está arrumando ocasião contra mim? E aí o profeta Eliseu, que estava na sua casa, recebeu a notícia do fato. E Eliseu diz assim: traz Naamã aqui, porque ele vai saber, e todos vão saber, que existe profeta em Israel. Então Naamã vai à casa de Eliseu. Irmão, quando ele chega na casa de Eliseu, Eliseu não recebe. Eliseu não abre a porta, não serve um cafezinho para ele, não diz: entra aqui, senta no sofá, vamos conversar um pouco, fala o drama da sua vida. Eliseu nem o recebe. Geazi, o servo de Eliseu, o recebe na porta, e com o recado de Eliseu para Naamã. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não se poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação.
Irmão, eu quero que você entenda aqui nessa palavra que houve 2 momentos de indignação no coração de Naamã. Quando primeiro, ele não é recebido por Eliseu. Sabia que Eliseu estava lá dentro. Segundo, ele recebe um recado de Eliseu. Fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Mais uma indignação. Eu vou na casa do camarada, ele não me recebe, estando lá dentro. E aí ele manda eu mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão, irmão, é barrento. E os rios que Naamã menciona são rios de águas limpas. Abana e Farpar, rios de Damasco, são rios limpos. Mas Eliseu manda que Naamã mergulhe 7 vezes no Jordão barrento, lamaçoso. Há uma indignação por 2 vezes. Primeiro, ele não me recebe. Segundo, ele manda eu mergulhar 7 vezes no rio de barro. Outra indignação. Tudo começou porque alguém dentro da casa dele falou de Deus. Tudo começa, irmão, quando você dentro da sua casa ou dentro das circunstâncias da sua família, você começa a falar de Deus. Você pensa que não, mas uma simples palavra que você fala mexe no coração das pessoas. Um simples testemunho que você dá, uma simples frase que você fala, toca no coração de alguém e você percebe que não está acontecendo nada, mas está acontecendo. Repare que Naamã já está à porta da casa do profeta, está lá em Israel. Ele foi atrás do milagre dele, foi atrás da cura dele, e o profeta não recebeu. O profeta não abriu a porta para ele. Que frustração é essa? Entenda que aqui vai acontecer 2 coisas, não só uma cura na carne, mas uma cura no caráter, uma cura na alma. Porque a lepra está enraizada não só do lado de fora, pelo lado de dentro. Mas que bom que Naamã ouviu a sua esposa, irmão. Que bom que ele ouviu o conselho da sua esposa, que veio daquela menina. É tão bom quando nós ouvimos o conselho da pessoa certa, da pessoa que nos quer bem, mesmo que nos contrarie em algum momento, mas da pessoa que nos quer bem. Ele ouviu a sua esposa e foi. Como eu disse, às vezes nós ouvimos falar de Deus pelas pessoas mais improváveis, como aquela jovenzinha mais improvável, escrava na sua casa, limitada dentro da sua casa, mas dando exemplo e falando de Deus. Falando de Deus. A ajuda vem de onde nós menos esperamos. A ajuda de Deus vem de uma pequena frase, de um pequeno momento, de uma pequena circunstância, e nós não percebemos. Não foi recebido por Eliseu, mandou mergulhar 7 vezes no lugar que ele não queria. Ele saiu frustrado da casa do Eliseu, saiu indignado. E essa palavra indignado é irado, irmão. É irado. Espera aí, Deus começou um processo na sua vida, um processo de cura, de libertação. Aí você se depara com uma atitude de Deus, porque por detrás de tudo isso tem uma ação de Deus. E às vezes nós não entendemos, como Naamã não entendeu na hora. Naamã sai indignado, sai questionando muitas coisas, porque não foi recebido. Que desfeita é essa? Eu sou um general, eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa renomada. Mas na porta da casa do profeta ele era um leproso, irmão. Na porta da casa de Eliseu ele não era general. Na porta da casa de Eliseu ele era só um leproso. E ele estava muito preocupado e ostentando a sua posição. Por isso nem recebido foi. Porque para Eliseu ele não era general, ele era um leproso. Deixa eu falar logo para você, irmão. Naamã queria a cura do jeito dele. Naamã queria que Deus fizesse do jeito que ele queria. Naamã queria que Deus movesse o braço dele do jeito que ele queria. E com Deus não é assim, irmão. Com Deus não é assim. Com Deus é do jeito dele, não é do meu e do seu. Aleluias. Ele ficou pensando, eu vou lá, quando eu chegar lá o profeta vai sair, vai pegar o óleo ungido, vai colocar na minha cabeça, vai passar a mão na minha ferida e vai limpar o leproso. Quando ele chega, irmão, ele dá de cara com a porta. Quem sai? Eliseu não, o Geazi. O Naamã, ele falou para você lá no Jordão, é 7 vezes. Você vai mergulhar 7 vezes, mergulha uma, sai, mergulha outra, sai. A indignação subiu no seu coração, irmão. E ele começou a questionar agora, questionar a Deus.
questionar o profeta, questionar a forma como Deus estava agindo. Às vezes, irmão, a circunstância bate na nossa porta, Deus está trabalhando, e a gente não entende o trabalhar de Deus, a gente não entende, a gente fica indignado porque está acontecendo isso em nossa vida, essa situação em nossa vida. Mas se você, como filho, como filha de Deus, realmente entende que você está com Deus e que Deus está com você, irmão, essa roda vai girar, amém? Esse cativeiro vai ser derrubado, essa armadilha vai ser arrancada. Nós não entendemos o agir de Deus. Naamã não entendia o que Deus estava fazendo. Por que eu tenho que ir para o Jordão? Lá na minha cidade, na minha terra, tem 2 rios cristalinos, eu já aproveito e tomo um banho. Por quê? É porque nós olhamos de um jeito, irmão, de uma ótica, Deus vê de outra forma. Nós pensamos de um jeito, Deus pensa de outro, e nós achamos que é de um jeito, e Deus está mostrando que não é desse jeito. Ele vai fazer do jeito dele, e às vezes do jeito dele, irmão, dói um pouco mais. Às vezes do jeito dele você tem que descer um pouco mais, no lugar onde você não quer. Você tem que fazer do jeito que você não quer, do jeito que você não gosta, mas é o jeito que vai dar certo, é o jeito que vai funcionar, é o jeito que a porta vai abrir, não vai se fechar mais, é o jeito que a cura virá e ficará para sempre. Mas Naamã não estava entendendo, e pode ser que você não esteja entendendo aqui nessa noite. Sabe por quê, irmão? Naamã estava sendo mexido por dentro. Ele recebeu uma ordem do profeta, e esse homem não estava acostumado a receber ordem, a não ser do rei. Ele costumava dar ordem, não costumava receber ordem. Recebeu uma ordem, e uma ordem que ele não queria cumprir, não era do jeito que ele queria. Foi contrariado no seu ego, no seu orgulho. Deus estava trabalhando no seu interior. Eu não vou, não tem negócio, eu não vou no Jordão. Aí os seus servos, não bastasse a menina dentro da casa dele e falar: olha, tem um profeta lá, se ele for lá, certamente ele vai ser curado. Ele vai, se depara com a crise, uma situação com o profeta e vai embora. E ele fala: eu não vou. Os seus servos dizem: Senhor, se o profeta dissesse alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Irmão, muitas vezes Deus cerca a gente com pessoas boas, que falam coisas boas pra gente. Tenta mais uma vez. Se Deus falou assim, faz desse jeito. Se Deus usou ele para falar para você assim, faz desse jeito. Mas não tem jeito, olha, como que eu vou fazer isso? Não foi Deus que falou. Deus está usando para falar com você desde lá de trás, da menina na sua casa. Agora os servos estão falando: vai lá, meu Senhor, vai lá. O profeta não falou? Se fosse uma coisa difícil, o Senhor não faria? Vai lá. Detalhe, os servos de novo. O conselho não veio de gente grande, não. O conselho veio de gente pequena, de gente que está abaixo dele. Servo, vai lá, meu Senhor, vai lá. Ainda chamou ele de meu pai. Vai lá, meu pai. O profeta falou: vai lá. Aleluias. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Onde há orgulho não tem milagre. Aonde há orgulho, o milagre não acontece. Naamã estava sendo confrontado no seu orgulho. Provérbios 16:18 diz assim: o orgulho precede a destruição, e a arrogância precede a queda. Aí Deus está usando pessoas simples, improváveis, para falar o que Ele quer fazer. Naamã não está entendendo. Pode ser que você não esteja entendendo, mas Deus está falando para você. Essa resposta virá do lugar mais improvável, da onde você não está esperando, virá desse lugar. E às vezes nós achamos que vai vir só de um jeito, que Deus tem que fazer daquele jeito. Eu preciso mergulhar naquela água limpa. Não, é na água suja. Irmão, entenda uma coisa: não é a água, não é o Jordão que cura, não é os rios Abana e Farpar lá em Damasco que cura. Quem cura é Deus, quem abre a porta é Deus, quem faz o milagre é Deus. Mas às vezes, eu e você, nós estamos tão acostumados, irmão, a olhar para o lado de fora. A gente fica muito preocupado com a reputação. A gente fica muito preocupado assim: não, eu me submeter a isso, não, eu sou, poxa vida, eu sou o general do rei, eu não vou me submeter a isso. Orgulho. E Deus está tratando, irmão. Ele está tratando. Eu fui lá, o profeta nem colocou a mão sobre mim, também não quero mais. Ele nem orou por mim, também não quero mais. Não aconteceu nada.
ainda vem com uma afronta dessa para me mergulhar 7 vezes, que as pessoas vão ficar pensando, entrando e saindo da água, entrando e saindo da água, essa zombaria, ainda mais no lugar de barro. Deixa eu ler um texto para você, Lucas capítulo 18, versículo 10, diz assim: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus fala desses 2 homens, um publicano, um cobrador de impostos, e um fariseu, um doutor da lei, um religioso. Os 2 vão ao templo para orar, buscar a Deus. E o fariseu, quando ele chega diante do templo, diz: Senhor, eu sou bom, eu sou uma pessoa certinha, corretinha, faço tudo bonitinho. Eu não sou como esse lixo aí, ó, esse homem roubador, adúltero, miserável. Eu não faço as coisas como ele faz, eu dou o dízimo de tudo, eu sou uma bênção, Deus. Ele não estava falando com Deus não, irmão, estava falando com ele mesmo. Ele estava elogiando a si mesmo, ele não estava orando. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: consigo, eu sou essa pessoa. Mas do lado, um pouquinho mais atrás, estava o publicano batendo no seu peito, com tanta vergonha de Deus, sabendo quem ele era e não negando quem ele era. Ele não levantava os seus olhos para o alto, ele batia no seu peito e dizia: misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador. E aí Jesus termina dizendo: qualquer que a si mesmo se exalta é humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Naamã, por um tempo, ele estava se exaltando, o seu orgulho estava em alta, mas ele era leproso. Irmão, tem muita gente leprosa orgulhosa, tem muita gente doente orgulhosa. Está doente, está na pior, mas o seu orgulho é maior. O seu orgulho não deixa a cura chegar, o seu orgulho não deixa a graça de Deus operar. Ele está leproso, miserável, mas continua orgulhoso. Não tem cura, não existe solução enquanto o orgulho não sair. Jesus não está falando por acaso desses 2 homens. Um era religioso e se auto-glorificava, mas a Bíblia segue dizendo, Tiago 4,7: portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo, ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Você está entendendo, irmão, que o caminho da nossa bênção é o caminho da humildade? E se eu me exalto, eu sou humilhado, mas se eu me humilho diante de Deus, eu sou exaltado pelo próprio Deus. A cura de Naamã estava no lugar improvável. E eu quero dizer para você nessa noite, irmão, a resposta para a sua vida, para a sua casa, para a sua oração, vai vir no lugar improvável. Então, onde você menos esperar, vai chegar a resposta de Deus para a sua vida. Então, onde você menos esperar, Deus trará providência para a sua casa. Naamã não esperava de outra forma. Rio Jordão não tem negócio, 7 vezes ainda, mas os seus servos estavam ali. Senhor, vai lá, faz como o profeta disse. Faz como o profeta disse. E Naamã foi, irmão, com muita relutância ele foi, mergulhou 1, 2, 3, 4, talvez ele levantou na 3ª vez, olhou para ele mesmo, disse: não aconteceu nada ainda. Todo cheio do rio de barro, até que na 7ª vez, quando ele levanta, ele se vê purificado, ele se vê curado, ele se vê limpo daquela lepra, daquele mal incurável, daquela doença que todos padeciam e sabiam que não tinha cura. Mas naquele dia, ao obedecer à voz de Deus, vinda de maneira improvável, ele foi curado,
recebeu a sua vitória. Aleluias, louvado seja o Senhor. Agora eu quero que você abra em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 40. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelho diante dele, dizia: se queres, pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertiu-o severamente e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te o sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O que Jesus fez aqui, irmão? Um leproso se apresentou a ele e disse: Senhor, se queres pode me curar, o Senhor pode me limpar. Que disposição é que Jesus tem para fazer isso? Toda. Jesus respondeu para o leproso: eu quero, seja limpo. Na mesma hora a lepra deixou aquele homem e ele foi limpo. Agora olha só o que aconteceu. Jesus disse assim: não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote. O que eu quero aqui, irmão, nessa noite? Eu quero pegar essa frase aqui, ó: mostra-te ao sacerdote. Tem um sacerdote aqui nessa noite, que não é o sacerdote que Jesus mandou o leproso se mostrar, mas o sacerdote que está aqui nessa noite é o próprio Jesus, o sumo sacerdote da nossa alma. E essa noite é a noite que eu e você vamos nos mostrar diante dele. Vai e mostra-te ao sacerdote. Aleluias. O homem foi para se mostrar, para mostrar a sua condição para o sacerdote que estava purificado. E é assim que eu e você vamos nos apresentar diante de Jesus, pois nós reconhecemos as nossas necessidades, nós reconhecemos as nossas fragilidades, e é diante dele que nós nos apresentamos. Em outro momento, Jesus está caminhando de aldeia em aldeia e aparecem 10 leprosos de longe. Lembre-se, os leprosos não podem entrar na cidade, eles são considerados como imundos. A lepra é contagiosa. De longe eles olham para Jesus, diz: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, cura-nos. O que vai acontecer aqui, irmão? No primeiro caso, Jesus impõe as mãos sobre o leproso, mas espera, a lepra contagiosa. Mas Jesus impõe as mãos sobre o leproso, porque Ele é o sumo sacerdote, Ele é Deus, e está aqui nessa noite para tocar as nossas vidas e a nossa casa. No segundo momento, os homens de longe batem no peito para declarar para todos que estão perto, dizem: imundos, somos imundos. E eles gritam: Senhor, cura-nos, tem misericórdia. E Jesus disse: vão, se apresentam ao sacerdote, porque isso constava na lei, eles precisavam se apresentar ao sacerdote. Quando eles vão, irmão, na mesma hora que eles estão indo, eles são curados. E eles vão, mas eles voltam, e quem volta? Só volta um. Deixa eu ler o texto para você, Lucas 17. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os disse: ide mostrai-vos ao sacerdote. Mas Jesus não curou eles. Ide mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando em voz alta, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram os 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Irmão, sabe o que eu entendo com esse texto aqui? Que Jesus está dizendo assim, ó: Deus fez um favor para ele, Deus abençoou a vida dele, ele nem quis agradecer, ele não voltou para dar glórias, para dar graças. Por que acontece isso com muita gente, irmão? Deus faz um milagre, abre uma porta, abençoa, a pessoa não volta mais. Só voltou um, Jesus disse, e esse ainda era estrangeiro, ou seja, não era um judeu. Os 10 foram curados, mas um voltou para agradecer. Significa que Deus espera um obrigado, que Deus espera um obrigado, um muito obrigado. Eu estou aqui, Jesus, não vou fugir não, eu estou aqui. Eu sou grato por aquilo que o Senhor fez e está fazendo, e eu não arredo mais o meu pé da tua presença. Aquele homem voltou curado, irmão. E nessa noite eu quero dizer para você: mostra-te ao sacerdote.
Ah, pastor, mas eu não tenho lepra, não tenho orgulho, não tem problema. Existe alguém na sua casa que tem. Existe alguém ao seu lado que tem. Então apresente essa pessoa ao sacerdote nessa noite, porque o milagre vai vir do lugar mais improvável. Mostra-te a ele nessa noite. Hebreus 9:22 diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. 1 João 7: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não há lepra que Jesus não purifique nessa noite. Seja lepra interior, seja exterior, não há lepra que Jesus não cure, que não purifique nessa noite. Naamã, quando foi curado no último mergulho, ele levantou o irmão. Ele pegou, colocou as suas vestes e pegou ali os seus servos e foi aonde? Ele foi na casa de Eliseu. E quando ele chegou na casa de Eliseu, Eliseu recebeu ele. Peraí, para profetizar, a cura não recebe, mas quando eu sou curado agora você me recebe? Por quê? Porque você precisava ser curado no seu orgulho, no seu ego. Se eu recebesse você e passasse a mão de você orando e abençoasse você, você ia sair daqui curado e orgulhoso. Mas Deus permitiu que você fosse curado da lepra e do seu orgulho. Aleluias. E aí Eliseu recebeu. E aí Naamã disse assim: olha, eu trouxe aqui ouro, eu trouxe prata, eu trouxe vestes para te abençoar. Eliseu disse não. Recusou aquilo que ele queria dar, porque quem fez a obra foi Deus, não foi o homem. Amém? Se houver algum tipo de lepra na sua alma nessa noite, você entendeu a palavra? Se houver algum tipo de orgulho, de ira, de indignação por algo que Deus falou com você e você não concorda, e você não espera, e você talvez quer questionar aquilo que Deus tem falado, deixa eu olhar algo para você aqui, querido, para a gente finalizar. Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou em grandes gotas de sangue, corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus estava no Getsêmani, a poucas horas da cruz. Ele estava em agonia intensa. Ele chegou a dizer: Pai, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, passa de mim essa dor, passa de mim essa crise, esse conflito. Todavia não seja feita conforme a minha vontade, mas a tua vontade. Deixa eu falar para você, irmão, esse é o melhor lugar onde Deus está operando. Aleluias. Quando a nossa vontade é confrontada, quando a gente não entende. Jesus está no lugar de crise, de dor. A Bíblia diz que ele estava sentindo as ânsias, o pavor da morte, logo à frente à cruz, porque ele estava vivendo a vontade de Deus. Às vezes você não entende o momento que você está passando de crise intensa, de dificuldade intensa, mas faça como Jesus: Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a tua. Aleluias. Porque é certo que a vontade de Deus é melhor, ainda que doa em nós por um momento, mas lá na frente nós vamos celebrar a vitória. Amém? No nome de Jesus, levante a sua mão ao alto, vamos agradecer a Deus por essa noite. Recebe a tua cura, leve cura para a sua casa nessa noite. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por essa noite. Entregamos este culto para a glória do Senhor e recebemos a porção da palavra viva, Senhor. Recebemos o milagre sobre a nossa vida, sobre a nossa casa interior e exterior nessa noite, sobre a nossa família e a igreja, Pai. Recebemos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação abundante do Espírito Santo sejam derramadas sobre as nossas vidas. Nós dizemos graças a Deus.